Não desistam de buscar a solução, aceitar que você tem um problema que tem que ser resolvido, que não é um ET, que existem outras milhões de mulheres que passam pelo mesmo problema, saber que existe ajuda. O seu programa é muito interessante. Eu me senti extremamente acolhida, muito acolhida mesmo. Isso é importante porque a gente não tem outra pessoa com quem contar, né? Eu acho que a forma como o programa realmente ele é feito deixa tudo mais leve, você não fica uma coisa penosa, assim, como se fosse um tratamento médico, que você fica, ai meu Deus, que saco, tem que fazer esse negócio. E assim, só me trouxe coisas boas. Hoje eu me sinto uma pessoa bem melhor, muito mais segura, mais empoderada, muito mais. E é importante, assim, você ajudar as outras pessoas, né? Mostrar, olha, tá vendo? Eu consegui, você vai conseguir também. Sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Adeus Vaginismo. Eu sou a doutora Mariana Maldonado. Aqui no podcast Adeus Vaginismo você vai encontrar muitas histórias de superação de mulheres que venceram o vaginismo com a ajuda do programa Chave Mestra. O meu programa de tratamento 100% online por vaginismo. Cada história contada aqui terá sua individualidade. Dentro do que eu observo, quanto mais você assiste, mais você se fortalece para seguir o que tanto quer. Uma vida sexual saudável, sem medo e sem dor na penetração. Já curte esse episódio, marca lá, gostei, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque isso me ajuda a alcançar mais e mais pessoas que precisam saber que existe luz no final desse túnel. E também porque terão mais episódios e outros conteúdos por aqui que poderão te ajudar. Nós estamos no YouTube, no Spotify e também no Instagram. Basta procurar por Adeus Vaginismo que você encontrará o nosso canal. Eu espero que cada uma dessas histórias possam realmente te trazer luz, esperança e motivação. Esse é o episódio de hoje. Podcast Adeus Vaginismo, 1001 histórias de superação. Boa noite, gente querida, tudo bem? Então, estou aqui em mais um podcast do Adeus Vaginismo, 1001 histórias de superação. E hoje estou aqui com uma ex-aluna, ex-pupila, vamos ver ainda como eu defino, como é que eu vou chamar vocês ainda, porque ainda não sei, mas em breve definirei, mas tenho muito orgulho, muita felicidade, muita alegria de chamar mais uma que passou por essa experiência tão rica, tão empoderadora, né, e tão engrandecedora, que é o autoconhecimento do seu próprio corpo, que é uma coisa que, por incrível que pareça, tem gente que ainda duvida desse poder. E eu estou aqui hoje para falar com a Carla. Bom, bem-vinda, Carla, muito boa noite, coisa boa ter você aqui. Boa noite, doutora Mariana, também, estou muito feliz de estar presente aqui. Muito bom ter aqui você para compartilhar, né, a sua história, para contar um pouquinho como é que você chegou, né, até mim, até o programa Chave Mestra. Como é que foi sua experiência com o programa? Você fala comigo de que cidade? De onde você é? Rio de Janeiro. Ah, você é igual aqui, igual a mim. Você também está aqui. Você também é carioca? Sim, também, carioca. Então estamos aqui. Olha só, que coisa, eu acho isso tão legal, assim, para você ver. Eu atendo mulheres pelo programa Chave Mestra, né, as mulheres que ingressam no programa de tratamento, mulheres do Brasil todo, às vezes de outros lugares, até mesmo de outras partes do mundo. E ele foi pensado para mulheres até longe de mim, né, longe aqui de quem está no Rio de Janeiro, que pode ter mais acesso, é mais perto, às vezes, de mim, porque eu também fico aqui, meu consultório é aqui. Mas já percebi que muitas de vocês, mesmo estando assim no mesmo local físico que eu, né, no mesmo estado, às vezes na mesma cidade, o programa online é muitas vezes a preferência. Até porque tem uma série de facilidades aí também com o programa online, né? Assim, de prática, de como você faz. Mesmo, a gente já vai falar um pouquinho sobre o programa, porque você sabe disso muito bem, que é importante ser disciplinada para fazer, né? Mas eu acho super legal quando vocês também, que poderiam ter oportunidade de me visitar pessoalmente, vocês também optam pelo programa online, gente. Isso é bom demais, bom demais. Gosto muito disso tudo. E você tem quantos anos? 43. O que você faz de profissão? Advogada. Então você entende bem das coisas que a gente estava comentando um pouquinho antes de começar, né? De começar o nosso podcast. Isso aí. Com certeza. Então, Carla, conta um pouquinho para essa mulherada que está vendo aqui, ouvindo a gente agora também, ainda está nessa luta, nessa busca, né? Conta um pouquinho da sua história. Você é uma mulher de 43 anos, você hoje tem alguém ao seu lado, tem alguma companhia, como é que tá? Uma parceria? Mas não é uma... tem uma parceria, não é um relacionamento, assim, amoroso, mas é uma parceria, né, que eu tenho, e engraçado que a primeira, assim, das minhas relações, assim, sexuais, eu já sentia o incômodo, né, já sentia, assim, a dor, mas eu não, aquela coisa, né, não imaginava realmente que fosse, assim, não vou dizer que eu achava que era uma coisa natural, mas eu achava assim, não, deve ser, sei lá, talvez aquela coisa nervosa, tensa. Quantos anos você tinha para as primeiras tentativas? Quantos anos? Olha, minha primeira vez foi com 19, aí a primeira vez, aquela coisa, né, que a gente já fica com aquela
ideia, que hoje eu vejo que é uma ideia, né, assim, pré-concebida, totalmente errada, de que não, é normal, se tiver aquela dor, não sei o quê, faz parte e tal, e você já vai, eu acho que isso é até ruim, porque você já vai tensa, né, você não consegue relaxar, você já vai, assim, imaginando os piores cenários, né, que você vai encontrar, né, Sim. Então já dificulta tudo, pois é. Só que como foi uma coisa que não se restringiu a esta primeira vez, né? Eu senti um incômodo. Eu fiquei assim, tipo, a gente até fica um pouco assim, por mais que você tenha assim amigos, tenha intimidade, mas você, assim, às vezes você fica meio assim, não vou ficar falando, né, comentando que vai parecer, provavelmente você é a única, né, que vai falar isso, todo mundo vai dizer, não, é normal, não sinto nada, não, eu tenho uma performance maravilhosa, aí você fica, né, meio assim, não vou falar nada, vou levando, vou vendo. Só que eu comecei a perceber que isso limitava muito, obviamente, claro, né, Claro, a minha sim, vida. Sim. E eu não conseguia ter uma relação completa. E sempre acabava indo o quê? Acabava indo para um sexo oral da vida, ou sei lá, qualquer outra coisa. E deixava isso de lado, como se não dava a importância que eu deveria dar, Não né? conseguia penetrar completamente, ficava só ali Exatamente. inicialmente nas brincadeiras, ali na portinha, né? E quando tentava um pouco mais profundo, aí sentia um incômodo e aí acabava, Lá né, parar. desistindo, Sim, enfim. sim. E só que eu comecei a ver que isso estava me prejudicando. Mas eu achava assim, eu me lembro, inclusive, que eu tenho um ginecologista desde sempre, desde que primeira vez que eu fui a ele, desde os 12 anos de idade, eu mesmo até hoje. E eu me lembro que quando eu relatava, era uma coisa assim, não, talvez seja um problema de lubrificação, talvez você fique nervosa, tem que ficar mais relaxada. E, obviamente, fazia os exames, a consulta, e nunca tinha nada diferente. Inclusive, até eu nunca tive problema para fazer os exames com ele, né? Assim, nunca, não, inclusive, até o meu vaginismo é primário, só que não é o seu moderado, né? Certo, sim. Então, eu não tinha problema para fazer os exames e tal. Óbvio que eu ficava super nervosa, sempre aí da Mas ginecologista, você eu nunca conseguia permitia ficar, fazer, relaxar, mas mas você eu conseguia fazer permitia. o exame, sim, você permitia Sim, fazer, com quase uma sessão conseguia. de tortura, mas você fazia, né? A verdade é essa. Aquela coisa que você fica assim, que bom que acabou, né? Que você fica Sim, tentando sim, assim, manter a normalidade, né? Tipo, não, tá acontecendo nada, vou pensar em outra coisa, vou ficar, né? sim. E não era para ser desse jeito, né? Na verdade, né? E eu percebi que tinha vezes, por isso que eu achava até então que era alguma coisa ligada à parte psicológica, assim, por exemplo, do nervosismo, porque eu percebia que durante o exame tinha vezes que era tranquilo, mais tranquilo, e outras que eu sentia. Aí eu achava que era alguma coisa, de repente eu tô, sei lá, talvez alguma infecçãozinha, enfim, achava que era alguma coisa assim. Só que o que aconteceu que me ligou o alerta, né? Justamente essa parceria que eu estou hoje, Sim. a coisa foi antes da pandemia, né? Deve ter sido, sei lá, 2018, eu acho, 2018 ou 2019, não lembro agora, antes da pandemia, isso eu me lembro. Eu, justamente, fui ter uma relação sexual com ele e senti uma dor absurda, uma dor que eu nunca até então tinha sentido. Por quê? Porque tinham vários fatores. Eu já conheci ele há muitos anos, tinha uma história, a gente se reencontrou, então ver toda essa parte psicológica, que pesou bastante. E eu também falei, não, eu quero tentar ver se eu consigo, né, ter uma relação completa com ele, porque ele é uma pessoa para mim que era especial, continua sendo. Então eu falei, não, vou tentar. E só que assim, foi uma dor que eu senti absurda, muita dor. E eu cheguei ao ponto de achar que eu estava realmente com alguma coisa séria, né? Eu falei, não, eu tenho que ir no meu médico, porque eu, sei lá, tô com alguma infecção grave, não sei o que eu tenho, porque eu não conseguia ter, foi horrível. Foi uma experiência, assim, horrorosa, né, com ele por causa disso. E eu achei que era uma coisa assim, eu achei que ele tinha sido estúpido comigo, que tinha sido, não tinha sido paciente, que, enfim, até então... exatamente, que não, né? E aí eu, conversando com o meu ginecologista, a mesma coisa sempre, não, você não tem nada, e talvez seja lubrificação, não sei o que, ficou naquela. Só que aí depois, passou um tempo, teve a questão da pandemia, e eu não fiquei um pouco afastada dessa minha parceria, e acabei até no meio da pandemia, assim, conhecendo uma outra pessoa, conheci um outro cara e tal. E aí, quando eu fui me relacionar com ele, até então eu achei que era uma coisa pontual lá com o outro, percebi que o problema persistia. Aí eu falei, não, realmente tem uma coisa, eu tenho que descobrir o que é. Aí eu comecei a pesquisar. Eu falei, Na verdade, essa história, ela percorre a sua vida esse tempo todo, né?
Essa história de conseguir um pouco, não conseguir nada, consegue mais um pouquinho e aí deixa de conseguir. Ou seja, você fica variando naquela coisa do moderado severo, né? Aquela coisa de não consegue nada, ou aquela coisa de consegue, mas manda parar no meio porque a coisa não flui. Você está falando aí de quase 20 anos ou mais, né? Quase 20 anos de uma história em que nunca foi resolvido, nunca havia sido resolvido isso. Exatamente, né? E aí eu resolvi, falei, vou pesquisar, porque eu falei, não adianta eu voltar a falar com o ginecologista. Né? Pois nem diagnóstico, porque ele vai falar a mesma coisa, né? E eu vou ficar nessa. Então eu falei, bom, eu vou pesquisar, botar aqui, ver o que aparece, né? E aí comecei a ver, justamente falando sobre o que era a definição do vaginismo, né? Que eu já tinha até ouvido falar, mas nunca tinha, assim, a fundo lido, pesquisado, né, porque até então não imaginava, né, que eu tivesse isso. E aí, pesquisando, eu comecei a me identificar justamente com a definição, com o que as pessoas relatavam, né, e eu falei, nossa, gente, eu acho que eu tenho isso. Eu acho que cheguei, agora eu tenho uma luz no fim do túnel aqui, eu acho que eu consegui descobrir, né. E aí eu cheguei justamente a você, assim, procurando, pesquisando, porque eu falei assim, tá bom, beleza, agora eu acho que eu tenho isso, só que onde eu vou procurar quem? Eu preciso procurar uma pessoa, um profissional, mas quem? Eu não conheço ninguém, tem indicação, aí pensei, bom, de repente eu falo com o meu médico, explico para ele, ver se ele me indica, sei lá, fiquei meio perdida, e ao mesmo tempo, meio que indiretamente me sentindo muito cobrada pela minha parceria, porque ele ficou incomodadíssimo, e não, porque você tem que procurar ajuda, porque você tem que isso, aquilo, querendo que eu corresse atrás, e meio que me colocando na parede, me senti colocada na parede. E eu fiquei me cobrando também, que eu falei, não, eu quero resolver e também eu quero que dê certo, né, com essa pessoa. E aí foi que eu cheguei a você, vendo, né, na internet, comecei a pesquisar, ver os vídeos e tal, vídeos sobre o seu curso, achei muito interessante, a forma como o curso era ministrado e tudo mais. Gostei muito, assim, tipo, uma empatia que eu tive de primeira, sabe? É uma coisa que me passou muito legal, assim, uma energia muito boa. Isso para mim é muito importante, assim, eu sinto a energia das pessoas, eu acho. Aí eu falei, puxa, gostei. Me passou muita confiança, assim, segurança, sabe? No que estava sendo dito e tudo mais. E comprei seu e-book, né? Cheguei até aí uma consulta no seu consultório, para diagnosticar, né? Porque eu falei, vou aproveitar, puxa, né? Pô, eu moro aqui na Barra, Copacabana, pertinho. Essas coisas eu não falo, essas coisas de vocês não. Sim, exatamente. Aproveitei, puxa, eu falei, nossa, a mesma cidade que eu, puxa, tá perto, eu vou aproveitar, né? Para ter o diagnóstico e tal. Inclusive, até meu médico também é em Copacabana, então eu falei, pô, tranquilo. E aí, depois disso, na verdade, até quando eu fui no seu consultório, eu já estava inscrita no programa. Já já tinha feito a inscrição. E aí eu falei, bom, vamos seguindo e tudo, e vamos ver, né? Então e eu fiquei muito assim, muito animada em ver os relatos das pessoas, né, que já estavam mais para frente, que já tinham terminado. E você vai tendo esperança, né? Você vai vendo assim, puxa, eu acho que uma coisa realmente que vai dar certo, né? Você vê que você pensa primeiro que, né, aquela coisa que você fala, realmente, parece que você é um ET, que ninguém tem isso, porque eu lembro que eu comentava com as minhas amigas, eu falava, gente, vocês já sentiram isso? Já tiveram isso? Uma vez já aconteceu? Não, nunca aconteceu, aí você fica sentindo, meu Deus, sou só eu, no universo inteiro que tem isso, né, que sente isso. Você sente muito aí, quando você, né? Muito, muito. E aí, quando você começa a ver os relatos e mais, aí você começa, caramba, nossa, você se identifica, né? Você começa a ver, puxa, mas é exatamente assim que eu me sinto, tá descrevendo, né? E aí você vai ficando mais tranquila, mais confiante em seguir o passo a passo, né? Do treinamento e tal, e foi o que eu fiz, né? Fui seguindo e fui vendo, né? Assim, justamente as conquistas, né? Que você vai vendo as conquistas a cada módulo, né? Você vai conquistando, você vai se sentindo feliz, né? Que você vai, caramba, eu consegui. Porque, assim, eram coisas que quando por exemplo, meu médico falava assim, olha, você vai ter que botar uma pomadinha aqui. Caramba, era um negócio assim que já ficava tensa de imaginar, meu Deus do céu, vamos lá, não sei o quê, já era um problema, né? Uma coisa que era para ser simples. Absorvente interno, então, era outro problema, né? Tipo, não posso ir à piscina, à praia, né? Porque estou naquele dia. Olha que limitação, olha a limitação, absurdo. Né? Que loucura. Pois é. E coisas assim que a gente, porque meu caso, por exemplo, eu nunca passei por nenhum trauma, nada que justificasse, né,
eu Nada ter maior, né? desenvolvido isso. Nada maior, né? Nada, Eu gosto de falar, aproveitando que você está colocando aí, eu Uhum. gosto sempre de falar isso. Porque, assim, às vezes a mulher que sofre com essa questão, e olha que a gente está falando aí de quase 20 anos de história, né? Que você passou. E a média do programa Chave Mestre é mais ou menos essa, entre 15, 10, eu vou botar uma média de 15 anos de história, que é a média de vocês, realmente, a média de história de dor, né? De sofrimento. Né? Às vezes um pouco mais, um pouco menos. Mas o que normalmente eu observo muito isso lá também, que você preencheu aquele questionário de nivelamento, né, e tudo mais. Então, eu tenho tudo isso de vocês lá, então eu percebo isso muito. Não é, aliás, a minoria que pelo menos entra no Chave Mestre, já foram muitas, né, e acho que eu atendi no consultório também, a minoria tem alguma história de trauma ou antecedente de abuso, ou algum outro trauma nesse sentido. A minoria, acho que não chega nem 10%, é muito pouco. Então, às vezes a mulher tem a noção, ou a impressão, de que para sofrer de vaginismo, ou ter esse desconforto, ou esse medo da penetração, ou essa coisa que ela nem sabe o que tem, né, para ter a penetração tão difícil, porque nem medo, às vezes, ela reconhece, ela às vezes não reconhece aquilo como um medo para ela simplesmente não consegue, ela não consegue entender por quê. E ela começa a tentar buscar causas e origens para a situação, e como ela não enxerga nada maior, o que eu coloco de alguma coisa maior? Um trauma, que é mais ou menos óbvio, né? Tipo, trauma, uma violência, você meio que já liga isso a uma situação que pode gerar um certo medo ou uma certa evitação daquela situação. Ela se liga às vezes, mas será que eu gosto de homem? Será que eu gosto de mulher? De que eu gosto? Eu não sei. Será que eu tenho dúvida? Será que eu tenho essa dificuldade? Porque, de repente, eu não sou interessada em homens, eu gosto mais de meninas e de mulheres e não assumo, né, a minha sexualidade ou a minha orientação sexual. Então, ela começa a se questionar, né, sobre essas causas ditas maiores, porque é isso que é quase que um senso comum, o que a gente acaba, né, às vezes escutando, imaginando que possa ser, quando na verdade esses são apenas situações possíveis, porém não determinantes. O que faz aí o caldeirão desse medo que vocês têm, ou desse receio que vocês têm, né, com a penetração vaginal, que não sei se é um pavor, pode ser apenas uma lembrança de que algo pode dar errado, né, de que mais uma vez vocês não vão conseguir. Esse caldeirão é alimentado por várias coisas, né? Traumas, abusos e orientação sexual, ou como você se identifica, se você se identifica ou não com aquele corpo, são situações importantes, sim, porém, não significa que toda mulher que sofra com vaginismo terá uma situação como essa. Tem muitas mulheres, a maioria que sofre com vaginismo, que não tem nenhuma dúvida sobre a sua orientação sexual, que não tem dúvida sobre o seu gênero, né, que sabe o que é, né, que não teve antecedente de trauma nem de abuso. Aliás, eu falo isso para todo mundo, inclusive, dentro do que eu falo de material, né, das minhas redes sociais, até mesmo nas minhas palestras, que o vaginismo é uma disfunção sexual de origem psíquica, ou seja, começa na cabeça, reflete no corpo sim, porque é um reflexo disso tudo, mas ela é uma disfunção, é uma situação, um problema que é muito democrático. Você é uma mulher de 43 anos, mora no Rio de Janeiro, né, você é advogada, você tem um nível socioeconômico bom, né, ou seja, tem lá sua vida, ganha seu dinheiro, estudou, né, se formou, fez curso superior, tem bastante informação não deve te faltar, mas o vaginismo é uma disfunção muito democrática, ela não depende só do seu nível social, econômico ou de instrução formal, né? Então, ele pode pegar qualquer pessoa, se você se identifica com mulher, ou se você gosta de meninas, ou dos dois, não importa, ele pode afetar qualquer pessoa que tenha simplesmente uma vagina. Tem uma vagina, não sabe lidar com essa vagina, né? Não consegue entender, não consegue conectar essa vagina na mente, porque, afinal de contas, ela passa a ser, muitas vezes, uma entidade à parte de vocês, né? Ela parece que não faz parte do corpo, ela vira uma entidade à parte, quando, na verdade, ela é igual ao seu braço, sua orelha, seu nariz, qualquer outra parte. Então, não importa quem você é, aonde você estudou, né? Com quem, com o seu nível intelectual, ou mesmo financeiro, ou de parceria, se você tem alguém ou não ao seu lado, se você não consegue conectar esse órgão que é seu, todo seu, e só seu, de mais ninguém, né? Se você não consegue conectar esse órgão que é seu à sua cabeça, fica tudo muito mais difícil, tudo muito mais difícil. E aí, não importa quantas causas você pode ter junto aí, mas se você tiver essa dificuldade de conexão entre a sua mente e seu corpo com a sua vagina diretamente, vai ficar tudo mais complicado, tudo mais complicado. E quando vocês entram no Chave Mestra e vocês descobrem, né, porque às vezes a mulher duvida, né, fala assim, mas será que não é possível? Mas tanto que a estranheza, acho que ela vem daí, né? Assim, quando vocês identificam com o meu discurso, né? Você, por exemplo, falou que você criou empatia de cara com o que você viu, né? Porque, assim, a minha ideia realmente é deixar
esse processo mais leve, mais lúdico, porque ele já é muito pesado, né? Essa história já é muito carregada de sofrimento, vocês já sofrem pra caramba, são 20 anos, 20 anos de história, tem, né, as mulheres carregam nas suas histórias de muita tristeza, muita frustração, muita inadequação. Então, de repente, se ainda vai para um tratamento que ainda tem mais, né, carga em cima disso, a coisa pode ficar mais difícil realmente, né? Então, assim, você traz essa pegada do tipo, olha, isso é seu, isso é um trabalho seu, é um trabalho que você precisa tomar para você, não importa quem você esteja ao lado, porque ele vai ser importante para você, porque você precisa aprender a reconhecer aquilo que é seu, né? Aquilo que te pertence. Na hora que a gente se empodera do que é nosso, isso faz uma diferença danada na vida da gente, danada. Então, aquela pessoa que ainda pensa, mas será que é só isso que eu preciso? Só isso muitas vezes pode ser tudo que a gente precisa. Pode não ser, às vezes, o suficiente, né? Às vezes tem outras questões que são importantes serem trabalhadas, mas se a gente não tiver isso como base, falta uma perna, vai faltar uma perna, sabe? É como se estivesse faltando uma perna, porque essa base é muito importante para nós, né? Concorda? Muito. Concordo totalmente. E é uma coisa que, assim, se a gente não busca ajuda realmente, solucionar, você acha que é uma coisa normal e você acaba colocando, não dá importância, fica assim, deixa pra lá, não vou conseguir mesmo, eu sou, né, vou me habituar, me acostumar a ser assim, vai ver que não é, nem todo mundo consegue, né, tipo, sei lá, você começa a achar que é uma coisa, isso não é pra mim, sei lá, você começa literalmente a jogar aquilo no escanteio, e você fica, não, peraí, como assim, eu não posso fazer isso com a minha vida, isso é importantíssimo, né. E claro que tem a questão também, que é uma coisa que é, assim, a criação que a gente tem, porque a gente não, em relação à parte sexual, principalmente as mulheres, não tem conversa com a mãe, né? Tipo, a mãe não chega e conversa, filha, olha só, conversar com você sobre isso, se você tiver alguma dúvida. Então você acaba descobrindo na prática, acaba descobrindo conversando com as suas amigas, porque não existe, enquanto que para o homem realmente é muito mais natural, né? Então, tem essa barreira também. Isso é uma coisa que era para ser uma coisa realmente natural, né? Como a gente põe, como a gente mexe em qualquer outra parte do nosso corpo, mas vira assim, meu Deus, nossa, falando sobre isso, vai. Então, são várias coisas, né? São várias causas, né? E aí, quando a gente começa a ver, gente, que absurdo, olha o tempo, né? Que eu podia ter perdido, digamos assim, sem saber, presa naqueles conceitos e, enfim, né? Também, obviamente, claro, maior besteira a gente ficar indo na internet, assim, por exemplo, procurando, não nesse caso, né, que eu imaginei que fosse, mas assim, ficar procurando, aí tem aquelas dicas, assim, aqueles sites, sabe, ridículos, enfim, que ficam falando aquelas coisas nada a ver, que você fica, não, então agora eu já sei, na verdade tem que fazer de tal forma, enfim. Tem que procurar ajuda mesmo, né, ajuda especializada, né. Isso aí. E eu acho que a primeira coisa também é você admitir que você tem alguma coisa, um problema a resolver, porque tem isso, você fica com medo de você admitir que você tem uma coisa que você tem que resolver, um problema, você fica com preconceito, com vergonha de você mesma, né, de você assumir que você tem, então você não busca ajuda, você pensa, não, deve ser realmente, deve estar nervosa, tem que ficar mais calmo, sei lá o quê, não, às vezes é um problema de lubrificação mesmo, não sei, você fica fugindo não, vamos lá ver, você pode ter um problema realmente, o que tem, né, ninguém é perfeito, então eu acho que quando você chega nesse ponto de você perceber que você precisa buscar ajuda, aí a coisa vai, é disposta, obviamente, né. Mas você sabe que eu gosto também de falar sobre exatamente o que você acabou de falar, porque você passou uma situação especial no sentido de ser uma mulher que nunca tinha passado, nem não teve diagnóstico, não tinha passado por tratamento nenhum antes de chegar a mim, né? Então você meio que se identificou de cara, eu acho que aqui eu me enquadro, vou. Então você foi meio assim, né? Bem, lá com chave mestra, não vou dizer que assim, que todo mundo é assim, né? Eu acho que eu tenho um meio a meio quase entre mulheres como você, que nunca passaram por tratamento, sequer tiveram diagnóstico, e que aí olham e falam, aqui eu me enquadro, vou aqui, porque eu acho que aqui me identifico com o que ela está falando, né? E vem, claro, obviamente, tem toda a questão da qualificação, né? Enfim, de eu ser médica formada, especializada, enfim, tem todo obviamente, um contexto aí que, claro, tem que interferir, porque eu sempre falo isso, não dá para você buscar ajuda para um problema desse, que é sexual, uma disfunção sexual, se você não for um sexólogo cuidando de você, né? Alguém que realmente tem a formação, né? Então, isso aí é fundamental. Então, na hora que tem uma parte dessa galera aí, dessas mulheres que chegam chave mestra para mim, que se foram como você, que olhou, enfim, me identifico, fui. E uma outra parte grande também, que eu acho quase metade,
que já passou por experiências frustradas anteriores, né? De tratamentos anteriores que foram incompletos, e que a mulher saiu do nível severo, foi para o moderado ou para o leve, mas continuou com o mesmo problema, ainda não resolveu, né? Às vezes mais de um tratamento, de especialidades variadas, e que elas quase querem jogar a toalha e perdem a esperança, né? E aí tem duas coisas que eu falo, independentemente se a mulher passou ou não por tratamentos anteriores, tem uma coisa que cabe muito bem nisso que você acabou de falar, tem uma coisa que a gente precisa estar muito atenta sempre, e eu falo isso o tempo todo, principalmente para quem ainda não começou o seu tratamento, ou seja, para quem já sabe o que tem que fazer, para quem já entendeu o que tem, reconheceu o que tem, para quem já entendeu que precisa de ajuda, e vamos embora então buscar onde precisa, né? É exatamente o inconsciente que te sabota o tempo todo. Porque o inconsciente tem várias formas de se sabotar. Desde não deixar você agir, depois que você já sabe o que tem, já tem informação que precisa do que fazer, mas ele não deixa você agir, porque ele vai estar sempre arrumando um empecilho para você. Agora não tenho tempo, agora não posso, agora, sei lá, me faltou dinheiro. Tudo bem que dinheiro é uma coisa que a gente sabe que está sobrando, né? Mas assim, tipo, me falta tempo, eu não consigo fazer, porque eu estou tão atarefada com tantas outras coisas, porque, sei lá, meus filhos não deixam, enfim, cachorro está doente, qualquer coisa, né, que te tire do foco, e você já sabe o que fazer, já tem até diagnóstico. Tem uma outra parte do inconsciente que ele se sabota muito também, que é exatamente essa que você está falando, em que você até imagina, pode até imaginar o que você até tem informação sobre o que é, você, no fundo, você sabe que aquilo se aplica para você, mas você não realiza aquilo, não acredita, mas pode ser que de repente, né, pode ser que não seja só isso, pode ser que de repente é isso seja meio que esperado na vida da gente, né, então vamos conviver com isso, então não, será acho que de repente na outra encarnação eu resolvo, sabe? Que é exatamente a característica principal do inconsciente, que é a protelação. Ele vai fazer você procrastinar, ele vai fazer você protelar, e isso não importa em que fase você está, se é a fase da informação, se é a fase já da ação, ou se é aquela fase ainda da orientação, ou se já é a fase da ação, né? Porque são 3 fases, informação, orientação e a ação. Não importa em que fase você esteja desse processo, mas o inconsciente pode te sabotar em qualquer uma dessas etapas. Então, estar atento a esses sinais de sabotagem do inconsciente, que é exatamente quem fica lá brigando com você, né? E você quer fazer a coisa e ele não deixa, né? É fundamental em qualquer etapa. Então, não dá. Né? A mulher, para vocês que sofrem com dor, mesmo que vocês, quem está escutando a gente agora, para vocês que sofrem com dor, com esse tipo de dor, né, desse desconforto para iniciar a penetração, já foram ginecologistas, já ouviram exatamente o que a Carla ouviu a vida inteira, não, você não tem nada aí, está tudo normal com você, né? Não, está tudo bem, você tem que relaxar, não encare isso como algo para deixar para depois, não encare isso como algo que pode ser que eu tenha que me conformar, pode ser assim mesmo. Não dá para a gente normalizar nem naturalizar a dor. Não dá. Não dá. Infelizmente, e Carla tem toda a razão no que ela falou agora, a gente tem uma cultura, né, e uma educação que não nos favorece nesse sentido. Não nos favorece nesse quesito de entender como é que o nosso corpo funciona, de entender que a gente pode ter uma penetração confortável, de entender que a penetração, quiçá um dia, pode ser prazerosa. Mas, num primeiro momento, ela precisa ser natural e confortável, porque é só assim que a gente vai conseguir tirar algum prazer daquilo ali. Porque a gente só tem prazer com aquilo que a gente conhece muito bem. Beijar na boca é uma delícia, dá um prazer danado. Ter uma bunda, um carinho aqui no pescoço, na orelha, manipulação dos seios é uma delícia. Até mesmo a manipulação do clitóris pode ser uma delícia para a gente. Porque a gente conhece aquelas regiões muito bem, a gente toca às vezes aquilo ali todo dia. No clitóris, às vezes nem tanto, porque a mulherada às vezes não tem tanta intimidade com a região ali, mas até mesmo para se tocar externamente, às vezes toca, para se lavar, para se limpar, conhece a sensação do local. Agora, se você não conhece muito bem aquilo que você está querendo tirar prazer, fica tudo muito mais difícil, porque o medo pode bater na porta, né? Sabe? Sim. Assim, a gente precisa trazer e deixar claro, trazer essa noção e deixar muito claro que por mais que é isso que eu falo, nunca é tarde, sabe? Mesmo você tendo passado aí 20 anos da sua vida nessa situação de não ter aquilo que você esperava que era dentro do que fosse, né, uma relação sexual, e não ter esse contato que você teve, e agora você teve com o teu corpo depois, mas nunca é tarde para a gente poder fazer aquilo que a gente acha que é importante na nossa vida, sabe? Assim, aí você falou, quanto tempo de repente eu perdi se eu soubesse disso antes? Ok, mas assim, você não sabia disso antes. Né? Você não teve essa oportunidade de saber disso antes, você teve a oportunidade de saber disso agora, com 40 e poucos anos de idade. Sim. E ok, você tem muito tempo para viver, você tem muita vida para viver, tem muita vida para extrair prazer, tem muita coisa bacana para você fazer, para você curtir, para você aproveitar, sabe? Então, assim, isso é uma outra coisa que eu acho também que é muito importante a gente deixar sempre claro.
Cada uma vai ter uma história de vida, cada um tem um momento, cada um entrou no programa num momento, cada uma buscou uma ajuda no momento, sabe? Então, esses momentos também são importantes da gente respeitar, mas eu acho que o melhor de tudo é que a gente possa não só ver a solução ao fim do túnel, mas que a gente consiga chegar no fim do túnel e ver a luz. Né? Que foi o que aconteceu com você também, não foi, meu bem? Conte. Sim, sim, exatamente, foi isso. Porque eu, assim, fazendo o programa, né, houve momentos de autossabotagem, né, daquela coisa de exatamente isso. Ai, não, estou muito cansada hoje, não vou fazer todo dia, vou fazer amanhã, vou fazer... E você vê que, assim, realmente, você só faz postergar o problema, né, e também a questão de você aceitar, né, tipo, você fica assim, não, de repente já resolvi, né, não vou pular isso aqui, não vou fazer isso aqui, não, mas aí você vê, não, tem um porquê, tem um propósito de ter essa sequência, de você ter que fazer dessa forma, né, e aí, quando você pensa assim, não, deixa eu resolver isso de uma vez, sabe, não vou mais ficar com isso, não vou ficar, né, vamos encarar, vamos lá, porque eu acho que também tem um medo talvez de você, e se eu não conseguir, se eu depois de terminar todos os exercícios, fizer tudo direitinho e continuar com o problema, e aí? E aí o que eu faço? O que eu faço? Vou cortar os pulsos, vou jogar da janela? Então você tem esse medo, né? Porque, assim, isso aconteceu inclusive comigo, com essa minha parceria atual, durante ainda quando eu estava já na fase, né, do dilatador, já estava no último, eu fui tentar justamente tendo uma relação com ele, e eu sinto, assim, não foi como foi da outra vez, foi muito melhor, né, a dor nem se compara, mas eu senti um incômodo. E ele também, aí a gente tem que também admitir, tem que saber, quando você tem alguém, né, no caso, a sua parceria é essencial, ela tem que te ajudar, porque não adianta ter uma afobação em cima de você, sabe, uma cobrança, uma falta de paciência, que foi o caso dele, sabe, que eu percebi, ele estava sabendo de tudo, ele sabia, eu fui honesta, que é outra coisa que eu acho importantíssima, quando você tem alguém, você tem que compartilhar, você tem que contar o que está acontecendo com você. Se a pessoa não quer te apoiar, então acho que é uma hora, sabe, excelente que você faz, que bom, então vai embora, né, porque eu acho que a gente não pode ficar com uma pessoa que não está ali pra gente, sabe, com quem a gente não possa contar. Então, isso aconteceu, uma falta de paciência enorme, porque ele achava que era, ele falou, mas eu não estou entendendo, você disse que já estava terminando, então eu achei que já estava ok, eu falei, olha só, eu já cheguei no último dilatador, tudo, falava tudo para ele, explicava tudo, aí eu falei, só que assim, é a primeira vez que eu estou tendo uma relação já ciente de tudo que está acontecendo comigo, e eu falei para você o tempo todo que era uma coisa para a gente ter paciência, que não adiantava ter afobação, nem cobrança. Então, não sou assim, boneco, né? Eu não sou boneco. Exatamente, né? De máquina de liga e desliga. Um botãozinho, exatamente. E então, assim, eu lembro que eu me estressei, eu falei várias vezes, falei, olha só, você tá sem paciência, não vai dar certo desse jeito, não dá. E eu lembro que até eu comentei com a minha psicóloga e ela falou assim, realmente, eu acho que o problema de parceria, você tem que considerar isso, porque senão não adianta, né? E eu fiquei, assim, chateada, porque eu também fiquei frustrada, lógico, é normal, você vai com uma expectativa, né? Só que, assim, vou te falar que aí eu resolvi, falei, não, quer saber, vou fazer mais exercícios, vou ficar mais à vontade, né? E vou tentar de novo com ele. Olha, foi um conjunto, foi tanto a questão dos exercícios, que eu voltei a fazer de novo, fiz mais, me senti mais confiante, e também ele teve uma mudança de comportamento, assim, maravilhosa. Ele teve, assim, parecia outra personalidade. Ele entendeu o pito que você passou. Ele entendeu, porque ele falou para mim, eu fiquei pensando no que você me falou, e eu vi que realmente eu estava muito afobado, eu estava muito, assim, empolgado e não sei o quê, e eu realmente percebi, nossa, foi completamente diferente, foi nesse momento que eu consegui, foi a primeira vez que eu realmente consegui ter uma relação completa sem dor. E então, para mim, isso foi maravilhoso. Porque foi ali eu falei, caramba, sou capaz, né? Tipo, é possível, né? Mas, assim, realmente, você, no caso da pessoa ter alguém, é essencial. A pessoa tem que estar junto com você ali. Tem que, é aquela coisa, é uma parceria mesmo, não é no sentido só que você fala, meu parceiro, porque a pessoa que está comigo. Não, tem que estar. Porque, assim, inclusive eu falei isso para ele, eu falei assim, imagina o contrário, imagina se você tivesse com uma disfunção sexual, se você não estivesse conseguindo, né,
ter ereção ou sei lá o quê, que é uma coisa que pode ter causa, não sei qual a porcentagem, obviamente você deve saber mais do que eu, assim, de homens que têm que a origem é psicológica, né? Tem problema de ereção muito grande. Eu falei, mas se você tivesse com um problema desse, se eu ficasse sem paciência com você, como é que você ia se sentir? Ficar assim, mas que porcaria, que saco, hein? Que droga, não quero mais, hein? Saco, né? Imagina, se fosse o contrário, né? O inverso. Então eu falei isso para ele, né? Então acho que funcionou porque ele tomou um choque de realidade, né? E mudou o comportamento. Então eu acho que isso é importante também. Porque você é mais do que normal você querer fazer, tipo assim, deixa eu fazer agora o test drive aqui, para ver se está funcionando, para ver se está assim. E que eu falo para não fazer, né? E o que eu falo para não fazer, né? Eu falo exatamente isso, não faça teste, entendeu? Deixa a coisa ser natural, sabe? Porque é verdade. Você teve uma postura que eu acho que é muito legal, essas mulheres que estão nos escutando aí, para poder entender, que elas entendam também. Porque as mulheres que sofrem com o que você sofria, vou botar no passado, porque você já não sofre mais, né? Mulheres que sofrem com o que você sofria tendem a tomar muito a responsabilidade para si, né? E se sentirem muito culpadas por aquilo não acontecer, e acharem que o problema é delas, porque elas não conseguem, né? E aí traz a culpa muito para você, para si. Você também já passou por isso, né? Por essa situação de achar que a coisa está mais em você, mais centrada em você, né? Todas vocês costumam passar por isso. Mas na hora que você entende que não, que a questão não é só com você, existe uma questão pessoal que você precisa cuidar, que foi exatamente essa proposta do Chave Mestre, cuidar da questão pessoal que todas vocês, ou 99% de vocês têm, porque quem não tem essa questão, eu não tenho como ajudar no Chave Mestre. O Chave Mestre é voltado para mulheres que precisam resolver essa questão com si mesmas, com seu corpo, né? Com essa naturalidade e intimidade, mas nós, na hora que a gente começa a entender que a questão não é só nossa, porque afinal de contas a gente consegue fazer com a gente o que a gente não conseguia fazer com o outro, então a gente já consegue fazer com a gente começa a entender e ter cada vez mais noção de que o outro interfere demais, quando temos outro, claro, né? Quando temos outra pessoa, tá? Isso. A outra pessoa que está do nosso lado, ela é capaz de nos ajudar muito e ela é capaz de nos atrapalhar muito também, dependendo da postura dela. E na hora que a mulher toma a postura que você tomou, porque para isso também, a ideia também é essa, né? A ideia do Chave Mestre também é deixar vocês tão confortáveis com o corpo que outras portas possam se abrir e outras mudanças também possam ser feitas. E essa mudança de ação, ou seja, você sair da postura mais submissa ou então mais receptiva, né? E passar para uma postura proativa de falar, olha só, meu filho, a realidade é essa aqui. Se você não me ajudar, se você achar que eu sou uma boneca inflável, que você abrir a perna e você vai entrar, isso não vai rolar. Né? Foi o que você falou para ele, você não falou com esses termos que eu acabei de falar agora, mas você passou o seu recado, a sua forma, né? E de ter uma postura realmente proativa, no sentido de sair da postura submissa, que infelizmente muitas mulheres se colocam, até por essa questão toda, né? E partir por uma ação, e dizer, olha, você precisa me ajudar, porque se você não me ajudar da forma como eu preciso ser ajudada, isso não vai dar certo. Né? Vamos tirar o foco disso aqui, você precisa me ajudar, eu preciso ter uma outra cabeça, eu preciso estar com a minha cabeça livre de pressões, preciso estar com a minha cabeça livre de preocupações, ou livre de medo se vai dar certo ou não, a gente precisa deixar, a coisa precisa fluir, sabe? E se você não me ajudar nesse processo, como é que isso vai fluir? Porque você não é boneca inflável, você tem outra pessoa ao seu lado. Mas isso, muitas vezes, Carla, a mulher precisa ter esta ação, porque se a mulher fala como você falou, né? Ipsiliteri, passou o recado, e o camarada não entende, é o que você disse, né? Pô, tá na hora de repensar a sua relação, né? Vamos repensar aí realmente não dá. Porque você tá passando o seu recado, não, a criatura não tá escutando, entendeu? Tá na hora de repensar o que você tá fazendo naquela relação. E qual o papel daquela pessoa, qual o papel daquela pessoa para você, né? Qual é a função, o que ela tá fazendo ali do teu lado, efetivamente? Né? Sim, exatamente. Então, essa mudança de ação, de atitude, também faz parte do processo de tratamento. Porque a mulher precisa entender que ela pode ser dona de si mesma, dona das suas ações, das suas atitudes, das suas sensações. Ela precisa ter proatividade. Né? Porque, principalmente, se a gente tem uma outra pessoa do lado, né? Então, meu bem, dá um recadinho para essa mulher. Já temos quase 40 minutos conversando, coisa boa demais, bom demais isso. Então, a coisa hoje para você tá fluindo bem, né? Pelo que eu estou entendendo. Tá. Então, nossa, tô me sentindo outra, assim, de todos os sentidos, né? Porque realmente, aquela coisa, eu tô me sentindo, assim, mais forte, sabe? Assim, mais confiante,
e aponta exatamente isso, de me impor, né, de, não, a pessoa que não tá ali para mim, entendeu? Não tem condição de aceitar, não tá andando junto comigo, não dá. Não tem como continuar, né? Porque exatamente uma coisa que a gente tem que estar com a pessoa ali para contar com a gente, para caminhar junto, em todos os momentos, né? Não só quando a gente está bem, né? Nos momentos, porque a gente tem que, eu acho que é importante a gente se colocar no lugar do outro. Eu me preocupo muito com isso, de me colocar no lugar do outro. Então, foi o que eu falei para ele. Eu falei assim, imagina se fosse o contrário, como é que você ia se sentir, né? Isso é um ótimo argumento. Porque as mulheres Pois também é. não têm essa coragem de falar. De ficar, olha só, se fosse você com problema de ereção, como é que ia rolar? Exatamente. Eu ia ficar, pô, mas que saco, hein, Exatamente. cara? Olha só. Aí, o negócio não sobe. Pô, mas que coisa, hein? Que troço meia bomba esse aí. Isso aí Pois não vai é. funcionar, não. Como é que você se sentir numa Exatamente. situação como essa? Exatamente. É o análogo. É o Pois é. análogo. Né? É outra face da moeda. Sim. Né? Exatamente. Sim, Então, exatamente. chamar a esse exercício de raciocínio, chamar a parceria, né, literalmente ali no vem cá, né, vamos lá partilhar Sim. isso juntos, super importante, Sim. super importante, super importante. Muito importante, muito importante. Agora, meu bem, eu quero que você dê um recadinho para essa mulherada, sabe, que está esperando ainda para, né, assim, para entender o poder que esse Sim. autoconhecimento tem, sabe? Dá um recadinho para essa mulherada, por favor. Claro. Olha, não desistam de buscar, entendeu? A solução. Acho que, primeiro de tudo, aceitar que você tem um problema que tem que ser resolvido, que não é um ET, acima de tudo, que existem outras milhões de mulheres que passam pelo mesmo problema, que existe solução, que existe a luz no fim do túnel, que mesmo assim, por mais que seja de repente, no processo possa acontecer alguma coisa, não sei, demorar mais numa etapa, não desistir nunca, né, porque isso acontece, a gente dá um desânimo, você fica, eu não vou conseguir, tá vendo, empaquei aqui nessa fase, não vou passar, saber que existe ajuda, e assim, eu acho que o seu programa é muito interessante pelo feedback, sabe, que a gente dá nas etapas, e a ajuda é muito, assim, precisa, muito rápida, eu me senti extremamente acolhida, né? Que bom. Muito acolhida mesmo, e isso é importante porque a gente não tem outra pessoa com quem contar, né? A gente está num processo, então é importante ter um direcionamento. Eu acho também que esses encontros semanais, mensais são muito importantes, né? Também, porque assim, afinal de contas, as alunas do programa têm isso, né? A gente, uma vez por mês, a gente faz uma live. Aliás, próxima quarta-feira, sempre segunda quarta-feira do mês, tem a live com as alunas, né? Carlinha sabe disso. Sim, pois é. E é legal porque eu lembro até que teve uma live dessas que eu até mandei alguma mensagem, assim, troquei, que estava um assunto dos tipos de parceria, exatamente. E eu lembro até que eu comentei alguma coisa assim, nossa, o meu acho que é um misto do primeiro tipo com o segundo, né? Então tem essas coisas que você se diverte até, eu acho que fica mais leve, né? E eu acho que a forma como o programa realmente ele é feito deixa tudo mais leve, você não fica uma coisa penosa, assim, de você fazer um tratamento, como se fosse um tratamento médico, que você fica, ai meu Deus, que saco, tem que fazer esse negócio. Então eu acho que fica mais lúdico, eu acho que essa interação com as alunas, com você também, eu acho que isso facilita pra caramba, você dá muito incentivo para a pessoa não desistir, e assim, eu acho que tem que continuar, tem quem ainda não buscou, né, o tratamento não começou, então, sei lá, já descobriu que tem um problema e não quer correr atrás, vai, porque realmente funciona. Eu sei porque eu sou uma pessoa assim, vou admitir, sou uma pessoa preguiçosa para um monte de coisa. Procrastino pra caramba por umas coisas, assim, sou teimosa, né, assim, tipo, eu confesso que eu, assim, por mais que eu tenha visto, não, eu acho que eu tenho isso, eu fiquei ligando, falei, não, gente, será que é mesmo? Será que eu fiquei nessa, né? Mas, depois que eu comecei a ver, eu falei, cara, não, sim, né, vamos lá, vamos tratar, vamos ver, não vai, né, mal não vai fazer, e não fez, ao contrário, e, assim, só me trouxe coisas boas, então, hoje eu me sinto uma pessoa bem melhor, né, em todos os sentidos, muito mais segura, mais empoderada, né, muito mais. E, assim, hoje eu comento abertamente, não tenho, né, antes eu ficava um pouco sem graça de ficar falando sobre isso, até interagindo mesmo, assim, nas lives, né, eu ficava meio, assim, envergonhada, né, ficava quietinha, não, vou ficar só observando, vou só ficar vendo aqui as pessoas falando,
Mas, assim, eu agora me sinto muito mais tranquila, né, para falar sobre isso, e para interagir e tal, e é importante, assim, você ajudar as outras pessoas, né, assim, mostrar, olha, tá vendo, eu consegui, você vai conseguir também, não se preocupa, não se desespera, né, por mais que dê aquela preguicinha, pensa, não, vamos lá, vamos tentar, vamos fazer, que vai dar certo. E eu acho que, acima de tudo, você aprender a se amar, se gostar e se colocar sempre em primeiro lugar, que eu acho que, assim, se a gente não se coloca em primeiro lugar, não adianta. Eu acho que também tem que virar a chave da mentalidade, porque não adianta simplesmente até se inscrever, né, no programa, mas continuar com a mesma mentalidade e ficar levando, fazendo uma coisa assim, meia boca, digamos assim. Eu acho que você tem que entrar de cabeça mesmo, total, se doar pro programa e começar a perceber. Se você achar que você tem que, sabe, rever seu relacionamento, é uma coisa muito difícil, porque às vezes você está com uma pessoa há muito tempo, às vezes você, sei lá, tem uma relação de dependência com a pessoa, mas quando você começa a se conhecer mais, a se gostar mais, você começa a perceber, você começa a olhar, começa a ver os defeitos da outra pessoa, começa a ver, não, peraí, olha só, o que é essa pessoa que eu tenho do meu lado aqui? Então, acho que isso é importante. Se a gente não se conhecer, realmente é impossível você conseguir detectar outras coisas ao redor, né? Exatamente, eu falo muito sobre isso, né? Assim, a proposta do Chave Mestra não é ser a resolução de todos os problemas, né? Longe disso. Aliás, a minha proposta de vida nunca foi essa, né? Eu brinco dizendo que eu não tenho a petulância e nem tampouco a vontade de ser dona da verdade ou ser Deus Supremo. Tô fora, né? Adoro trabalhar com pessoas ao meu lado que possam me apoiar, profissionais de outras áreas que possam fazer um bom trabalho, que complementem o meu, na verdade, né? Então, assim, não dou conta de todos os recados, nunca quis isso na vida, não é a minha proposta, nem de vida, minha proposta não é essa, né? Então, a ideia do Chave Mestra não é resolver todos os problemas das mulheres e nem tampouco os problemas sexuais, mas é sim deixar vocês seguras com esse corpo, porque isso todas nós somos capazes, e a partir do momento que você se sente segura com o seu corpo e com aquilo que ele pode, você confia nele e você entende o que ele pode te oferecer, acontece exatamente isso que você acabou de falar. Você começa a abrir seus olhos para outras coisas em volta de você e que podem também estar interferindo no seu processo, no seu desempenho ou na sua dificuldade ou facilidade, por exemplo, em ter uma relação sexual. Isso também reverbera no seu desejo, na capacidade de orgasmo, em várias outras áreas aí com relação a essa questão da sua sexualidade. Especificamente com isso, né, que a gente está falando de você poder abrir os olhos para outras coisas da parceria, por exemplo. E aí você pode começar a identificar outros pontos que, de repente, não estão funcionando muito bem e que você nem olhava, porque você estava sempre centrada naquele problema que era seu, né? Então, a ideia do Chave Mestra também é fazer com que, a partir do momento que você forme a sua base com você mesma, de entendimento sobre você, sobre o que é mais primitivo em você, que é o seu corpo, você consiga realmente abrir o seu olhar, ampliar o seu olhar para o que está em volta e ver o que está contribuindo com o quê, porque senão vira um mafuá de doido, vira aquele mafuá de gato, fica tudo embolado, você não sabe de onde vem, e você precisa começar a separar esse joio do trigo, para que você possa aí ver, olhar para onde é que você precisa trabalhar, sabe? E foi o que você falou, precisa rever uma relação, precisar rever até mesmo, né, a forma como você está vivendo sua vida, o seu emprego, né, a forma como você... Que seja, você vai abrir a porta para outras formas de avaliação da sua vida, sabe? Eu acho que essa é uma coisa tão positiva, né, acho que esses são os benefícios que esse conhecimento traz para a gente também, sabe? De abrir outras portas para a gente, outras oportunidades. E é importante que a gente entenda que tem ciclos que se encerram e ciclos que se renovam e que se abrem. Né? As coisas se renovam, a vida é sempre assim, a vida é uma eterna transformação. Né? Começa desde as nossas células, estão se renovando o dia todo, o tempo todo, a toda hora, quanto também a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver. Essa renovação é muito bem-vinda, muito importante. E eu fico super feliz que você esteja essa mulher linda, renovada. Renovada com essa nova fase da vida, vivenciando outras experiências, sabe? Fico muito feliz de ter feito parte de tudo isso. Agradeço super você ter estado aqui esse tempo conversando com a gente. Foi assim, eu acho que esse papo que a gente tem é um papo muito legal, muito rico. Eu aprendo demais com as histórias de vocês também. Eu acho que é um momento também que quem está escutando a gente se identifica com aquilo que está escutando, né? Pode se identificar com aquilo que está escutando. As histórias são múltiplas, são diversas, mas é por isso que elas são tão ricas.
E é por isso que eu gosto tanto de fazer esse trabalho, de poder ver o quanto que ele consegue ajudar cada uma de vocês aí dentro dessas histórias, dentro dos seus universos. Mas o quanto que isso é tão importante para todas nós. Não depende isso não vai depender da nossa história. Isso é importante para todas nós, como pessoas que nós somos, sabe? Então, eu fico muito feliz de ter feito parte desse teu processo, tá? E eu digo, enfim, que você aproveite demais essa fase, sabe? Todas as coisas boas que essa nova fase pode te abrir, que você seja muito feliz nesse novo momento, e em todos os outros que virão. Obrigada, não, com certeza. Então, eu que agradeço também, porque, nossa, se não tivesse te conhecido assim, não sei como seria realmente. Foi no momento certo, sabe? Assim, tipo, aquelas coisas que tem que ser no momento certo, né? E foi assim, tirou um peso, uma coisa que eu, né, carregava, que eu já estava até assim, meio, né, me conformando, digamos assim, né, tipo, me conformar, assim, meio paciência, né, aquela coisa que a gente fica assim, faz parte, né, e vai botando de lado, então e não faz, não é para ser, exatamente, não faz, né, a gente fica com aquela, então para mim foi maravilhoso, foi assim, a melhor coisa que poderia ter acontecido. Coisa boa demais, querida, olha, muito obrigada pela presença. A gente já está aqui conversando já há tanto tempo, o tempo voa, entendeu? Mas olha, agradecer demais a sua presença aqui no nosso podcast. Muito bom estar aqui com você, muito bom saber dessa história e saber como é que você está hoje. Então, um beijo enorme para você. Tudo corra muito bem nessa nova fase para você, seja muito feliz. Obrigada, eu que agradeço. Beijo. Beijo grande. Se você gostou dessa história, lembra de curtir o episódio, marca lá, gostei. Aproveita e se inscreve no canal e ativa também as notificações, porque isso me ajuda muito a alcançar mais pessoas que ainda precisam saber que existe luz no final desse túnel. E também porque terão mais episódios e outros conteúdos por aqui que poderão te ajudar. Nós estamos no YouTube, no Spotify e também no Instagram. Em todos eles, basta procurar por Adeus Vaginismo que você encontrará nosso canal. Foi um prazer enorme te ter aqui. E até, a próxima!